Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 39. Capítulo 365. Seu código de trapaça não tem nenhuma restrição? Perguntou Ryozuki. Sim, à medida que o número de habilidades copiadas aumenta, os pré-requisitos se tornam mais rigorosos, respondeu Kuzamura. Então, quais habilidades você copiou até agora? E de quem? Perguntou Ryozuki. Copiei o chakra de nível Kage, a técnica do deus voador do trovão e o talento ninja de Minato. Copiei a Kekkei Genkai Uchiha e o Mangekyou Sharingan de Shizui, juntamente com seu chakra de nível Kage, disse Kuzamura. Nada mais? Perguntou Ryozuki. Kuzamura balançou a cabeça e disse, não, a aprovação exigida para a 7ª cópia é muito alta, e não posso atender a essa condição por enquanto. É isso? Ryozuki presumia que Kuzamura possuía uma habilidade de trapaça absurdamente poderosa. Mas, tinha uma limitação tão grande assim? Quanta simpatia é necessária para copiar pela 7ª vez? Perguntou Ryozuki, curioso. É preciso atingir o 7º nível de favorabilidade, viver e morrer juntos, respondeu Kuzamura. Isso é difícil, não é? E isso foi apenas na 7ª cópia. E quanto ao 8º? O 9º? Quantos níveis de favorabilidade existem? Perguntou Ryozuki. 10, respondeu Kuzamura sinceramente. Apenas 10. Isso significa que o truque de Kuzamura só podia ser usado 10 vezes? E a pior parte, o sistema de favorabilidade não era cumulativo. Não era como se alcançar diferentes níveis de afinidade com a mesma pessoa permitisse a criação de múltiplas cópias. Em vez disso, apenas o nível mais alto importava e desde que fosse alcançado, ele podia copiar as habilidades. À primeira vista, isso pareceu razoável. Mas se Kuzamura não tivesse desperdiçado 6 chances, ele poderia tê-las guardado para pessoas mais fortes. Essa trapaça é falha e pouco sustentável. Houve apenas 10 chances no total, nenhuma mais depois disso. Mas por outro lado, essa trapaça foi apenas uma vantagem gratuita por entrar naquele grupo. Isso fazia sentido. Afinal, coisas gratuitas raramente eram superadas. Após fazer mais algumas perguntas, Ryozuki compreendeu completamente a situação de Kuzamura. Um transmigrador da Terra juntou-se a um grupo repleto de outros transmigradores. Esse grupo também distribuía cópias de código. Mas esses trapaceiros não eram muito fortes, então a maioria das centenas de membros havia morrido. E qual é a maior ambição de Kuzamura agora? Procure alguém de quem seja mais fácil ganhar a confiança, e então trabalhe arduamente para aumentar a sua popularidade e desbloquear o 7º e 8º níveis. Assim, ele teria mais 2 chances de copiar. Então, ele os usaria no futuro Naruto e Sasuke. Embora os dois fossem apenas pirralhos recém-nascidos, Kuzamura podia esperar. Afinal, ele já possuía uma força considerável. Ele possuía chakra de Minato e Shizui, além de um par de Mangekyou Sharingan e a técnica do deus voador do trovão. Nesse ponto, ele já havia atingido o auge do nível Kage e suas habilidades de sobrevivência eram excelentes. Sem mencionar, ele também herdou o talento de Minato. Com isso, ele já havia aprendido uma infinidade de técnicas convencionais de ninjutsu. Alcançar o nível de Super Kage no futuro não seria um problema. E uma vez que ele tem essa força, poderá sobreviver até a 4ª Grande Guerra Ninja. A essa altura, ele já poderia simplesmente copiar as habilidades de Naruto e Sasuke, alcançando o nível dos 6 caminhos em um único passo. Esse cara é um verdadeiro rato, pensou Ryozuki com um sorriso irônico. Então, com um gesto de mão, uma luz branca envolveu Kuzamura, aniquilando-o instantaneamente. Liberação de poeira. Com a morte de Kuzamura, a boa vontade artificial gerada por sua trapaça também desapareceu. Tsunade piscou, sentindo de repente como se sua mente tivesse clareado. Ao pensar no que acabará de dizer no grupo de bate-papo, seu rosto ficou vermelho. Droga! Foi por causa da habilidade dele? Tsunade disse irritada. Sim, mas agora que ele está morto, isso não importa mais. Ryozuki assentiu e disse. Ele se safou fácil, disse Tsunade, ainda irritada. Ela não ficou chateada com a morte de Kuzamura. Antes, ela o havia defendido devido à boa vontade manipulada. Mas agora, sem esse efeito e sabendo a verdade, ela só sentia repulsa por ele. Naturalmente, ela não culparia Ryozuki pela morte de Kuzamura. A propósito, sobre o que vocês dois estavam conversando agora há pouco, perguntou Tsunade, curiosa. Ela só ouvirá o início da conversa. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Obviamente havia algo que Ryozuki não queria que ela soubesse. Conversei sobre alguns assuntos que não posso te contar, disse Ryozuki com um sorriso. Tic. Ela não esperava que aquele garoto alegre e bonito fosse tão reservado. Tudo bem, se você não quiser dizer, não diga. Não que eu quisesse saber de qualquer forma. Tsunade bufou com arrogância e virou o rosto. Segundo Kage, Tobirama, Ryozuki e Tsunade, como estão as coisas? Houve algum problema com Kamimoto Kuzamura? No grupo de bate-papo, Tobirama havia marcado os dois, pedindo novidades. Quinta Kage, Tsunade, sim, havia um problema com Kamimoto Kuzamura. Ele era uma espécie de transmigrador. Ele usou sua habilidade para influenciar as pessoas na vila antes, mas isso já foi resolvido. Sexto Kage é Ryozuki, está resolvido. Não há mais problemas. Segundo Kage, Tobirama, ótimo. Mas o que você quer dizer com transmigrador? É o tipo que estou pensando? Sexto Hokage Ryozuki, basicamente isso. Kamimoto Kuzamura veio de outro mundo. Sua habilidade permite que ele copie os poderes de outras pessoas, aumentando a simpatia delas por ele. Primeiro Hokage Hashirama, essa habilidade é incrível. Eu também a quero. Primeiro Hokage Madara, por que você quer tudo? Essa habilidade claramente tem limites. Sexto Hokage Ryozuki, Madara tem razão. Essa habilidade tem restrições. Existem apenas 10 níveis de afinidade, então ela só pode ser usada 10 vezes. Ele já a havia usado 6 vezes antes de eu matá-lo. Quarto Hokage Minato, 10 vezes.
isso ainda é incrível. Sexto Hokage Kakashi, estou mais curioso para saber em quem ele usou sua sexta cópia. Quinta Hokage Tsunade, este Kamimoto Kusamura possuía a técnica do deus voador do trovão, então parece que ele a copiou de Minato. Quarto Hokage Minato, ele copiou o meu? Sexto Hokage Ryozuki, sim, das 6 habilidades que ele copiou, 3 vieram de você, chakra de nível Kage, técnica do deus voador do trovão e seu talento. Quarto Hokage Minato, isso, então ele ignorou meu Rasengan? Quarto Hokage Orochimaru, hehe, ele provavelmente não queria desperdiçar uma cópia com isso. Afinal, mesmo que o Rasengan seja uma técnica de rank A, ele já copiou seu talento, então ele poderia aprendê-lo sozinho. E oitavo Hokage Sarada, a habilidade dele não é muito poderosa? Ele consegue até copiar talentos? O terceiro Hokage Danzou, e quanto às outras 3 cópias? Em quem ele as usou? Foi no Hiruzen? Sexto Hokage Ryozuki, não, os outros 3 foram usados em Shizui. Ele copiou o chakra de nível Kage de Shizui, a Kekkei Genkai Uchiha e o Mangekyou Sharingan. Sétimo Hokage Sasuke, Shizui Senpai? Bem, pelo menos ele tinha bom gosto. Terceiro Hokage Danzou, haha. Sarutobi Hiruzen, parece que esse cara não te considerava muito. Hahaha. A terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, hehe. E você está rindo? Ele te favoreceu? A questão com Kamimoto Kosamura foi facilmente resolvida. É uma pena que o grupo de bate-papo dos Hokages não tivesse nenhuma função de tarefa em grupo. De outra forma, matar um transmigrador com uma habilidade de trapaça, mesmo que fosse imperfeita, valeria algum tipo de recompensa. Se houvesse tarefas em grupo, talvez ele pudesse ter ganhado pontos ou algo assim. Mas Ryozuki não precisava deles de verdade mesmo. Como ele já estava aqui, não voltou imediatamente. Em vez disso, ele foi para o planeta Otsutsuki nesse mundo paralelo e exterminou o clã Otsutsuki de lá também. Mas desta vez, as recompensas não foram tão grandes quanto ele esperava. Capítulo 366. Jin, os itens que você colocou à venda atingiram o limite máximo e a operação falhou. Ao ver essa mensagem, Ryozuki suspirou. Mas ele já esperava que isso acontecesse. Afinal, era impossível para o grupo de lojas aceitar o mesmo item indefinidamente. Até mesmo o sangue do clã Otsutsuki, o Rinnegan e coisas semelhantes. Definitivamente havia um limite. Ele não havia se deparado com isso antes simplesmente porque não havia atingido esse patamar superior. Mas agora, finalmente aconteceu. Como a linhagem do clã Otsutsuki havia chegado ao limite, desta vez ele só conseguiu vender cerca de 3 cadáveres de Otsutsuki. O mesmo se aplicava ao Rinnegan. No entanto, o Tenseigan ainda estava longe de atingir o limite e podia continuar sendo colocado à venda por ser muito mais raro entre os Otsutsuki. Mas não havia muitos Tenseigan. Portanto, no total, essa viagem lhe rendeu pouco mais de 6 bilhões de pontos. E pode ser que não haja mais nada a ganhar na próxima vez. Por sorte, ele já havia acumulado mais de 100 bilhões de pontos em sua conta. A curto prazo, essa quantia deve ser suficiente para as despesas. Afinal, ele realmente não tinha muitos lugares onde gastar seus pontos. Apenas a melhoria exigiu um investimento considerável, mas mesmo assim não foi tão ruim. Além disso, ele não estava completamente sem fontes de renda. Embora os cadáveres da linhagem Otsutsuki tivessem atingido seu limite, e quanto às poções da Kekkei Genkai Otsutsuki que poderiam ser usadas diretamente? Certamente esses ainda não tinham atingido o limite, certo? Então, naquele mesmo dia, Ryozuki abordou Orochimaru com um grande número de cadáveres Otsutsuki e pediu-lhe que extraísse o sangue Otsutsuki deles, transformando-o em uma poção de sangue comercializável. Atualmente essa tecnologia estava disponível apenas para o quarto Hokage, Orochimaru, no grupo. Nem mesmo o Orochimaru de outros mundos, embora também habilidoso, possuía tal capacidade. Diante desse pedido, Orochimaru concordou prontamente. No entanto, segundo ele, seriam necessários 3 dias para extrair uma única poção. Como Ryozuki havia trazido milhares de cadáveres, o processo poderia levar bastante tempo. A isto, embora Ryozuki estivesse um pouco insatisfeito com a eficiência, ele não reclamou muito. Afinal, esse era o limite de Orochimaru. Ele não estava sendo preguiçoso, simplesmente demorou todo esse tempo. Então, não tenha pressa. Extraia uma poção a cada 3 dias e dividiremos os lucros. Você fica com 10% e eu com 90%, disse Ryozuki. Ao ouvir isso, os olhos de Orochimaru se arregalaram em surpresa. Afinal, ele nunca esperara receber uma parte dos lucros. Ele presumia que trabalharia de graça. Mas inesperadamente, havia participação nos lucros. Mesmo que fosse apenas 10%, uma única poção da Kekkei Genkai Otsutsuki poderia ser vendida por incríveis 10 milhões de pontos na loja do grupo. Isso significava que mesmo com uma comissão de 10%, ele ainda receberia 1 milhão de pontos por venda. A pontuação total de Orochimaru ainda não havia chegado a 1 milhão. E agora? Ele poderia ganhar 1 milhão em apenas 3 dias? Isso foi bom demais. Tão bom, aliás, que o deixou um pouco inquieto. Na verdade, vou aceitar 5%. Orochimaru ofereceu-se para reduzir a sua parte. Sua principal preocupação era que no futuro, outros pudessem dominar sua tecnologia e nesse ponto, ele poderia perder essa parceria exclusiva. Se isso acontecesse, o negócio poderia ir para outra pessoa. Além do mais, mesmo com uma taxa de 5%, ele ainda estaria ganhando 500 mil pontos a cada 3 dias. Isso já era muita coisa. Ao ouvir isso, Ryozuki lançou um olhar profundo para Orochimaru, assentiu com a cabeça e concordou. Certo, vou deixar 100 cadáveres de Otsutsuki com você por enquanto. Me avise se precisar de mais.
Com um aceno de mão, 100 cadáveres encolhidos de Otsutsuki voltaram ao tamanho normal. Orochimaru imediatamente ordenou que seus subordinados os preservassem adequadamente. Além disso, aqui está um par de Rinnegan. Veja se você consegue extrair a Kekkei Genkai Rinnegan sem nenhum fardo. Ryozuki entregou a Orochimaru um frasco de vidro contendo um par de Rinnegan, permitindo que ele o estudasse quando tivesse tempo. Caso a extração falhasse, ele poderia simplesmente vender o Rinnegan com desconto para os membros do grupo. Mas o grupo tinha um número limitado de membros. Mesmo que todos comprassem um par, quantos ele realmente conseguiria vender? Então, era muito melhor extrair a poção da Kekkei Genkai Rinnegan, que podia ser vendida diretamente na loja do grupo. Isso traria lucros muito maiores. Hehe. Não se preocupe, Ryozuki-kun. Vou pesquisar tudo a fundo e ajudar a gente a ganhar outra fortuna. Disse Orochimaru com um sorriso sinistro, como uma serpente. Ryozuki disse, muito bem, tenho outros assuntos a tratar, vou indo agora. Após entregar os itens, ele deixou esse mundo paralelo. Desta vez, ele havia encontrado um transmigrador no mundo de Tsunade, o recém-chegado quinto Hokage, o que o fez se perguntar, existiram situações semelhantes no mundo dos outros Hokages? Afinal, esse grupo de transmigradores não era pequeno. Eram muitos. Assim, Ryozuki passou a tarde inteira viajando pelo mundo de cada membro do grupo, verificando se transmigradores semelhantes haviam aparecido em suas respectivas linhas do tempo. Mas depois de procurar por toda parte, ele não encontrou nada. Acontece que, dentre todos os mundos paralelos, o único com um transmigrador era o mundo de Tsunade. Esse transmigrante nem estava por perto há muito tempo, apenas alguns meses. Breve. Mais de um mês havia se passado. As entradas de talento de nível ouro foram atualizadas uma após a outra e substituídas por novas. A melhoria dessas entradas de talento de nível ouro não aumentou significativamente a força de Ryozuki. Isso aumentou seu limite máximo em apenas cerca de 30%. Afinal, ele já havia atualizado com antecedência as entradas de talento realmente poderosas. Quanto mais distantes estivessem, menor era o efeito sobre ele. Portanto, naturalmente, o impacto em sua força era menor. Mesmo um aumento de 30% foi, na verdade, bastante bom. Além disso, ele havia acumulado mais de 3.000 amuletos de cada tipo. Ele calculou que essa quantidade de amuletos seria suficiente para melhorar sua Kusanagi para pelo menos mais 35, certo? Então, nesse dia, ele usou milhares de tentativas de aprimoramento acumuladas, gastando uma quantidade enorme de pontos. E finalmente aprimorou Kusanagi para mais 37. Embora sua meta de mais 40 ainda não tivesse sido alcançada, ele estava se aproximando. Afinal, uma vez ultrapassado o limite de mais 35, melhorias futuras não o reduziriam abaixo de mais 35. Se ele tiver sorte, poderá até chegar a mais 40 em apenas mais 3 tentativas de aprimoramento. É claro que ele não contava com tanta sorte assim. Por falar nisso, embora Ryozuki possuísse o talento Senhor do Destino, esse talento não aumentou seu valor de sorte. Ele se perguntou, será que existe algum talento para aumentar a sorte neste mundo? Aliás, existe alguém neste mundo que seja realmente sortudo? Otsutsuki Teushi? No entanto, quando se tratava de Otsutsuki Teushi, ele não parecia ter muita sorte, apenas ser forte. Se ele tivesse muita sorte, teria conseguido derrotar os chefões sem esforço algum. Mas na realidade, ele era apenas uma pessoa comum. Pessoas comuns nem sequer conseguiam que ele conseguisse entradas de talento brancas. Talvez eu possa treinar o Teushi em um mundo paralelo e transformá-lo em um ninja? Pareceu-lhe uma boa ideia, então ele decidiu experimentar. Talvez isso lhe rendesse uma entrada de talento que aumentasse a sorte. E uma vez que ele tenha essa entrada de talento, seja para sintetizar entradas de talento ou aprimorar itens, a taxa de sucesso será muito maior. Pensando nisso, Ryozuki não conseguiu esperar mais. Ele imediatamente selecionou um mundo paralelo, onde a linha do tempo era relativamente antiga. Ele escolheu o mundo do terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen. A linha temporal ali remontava a um período tão antigo que Teushi ainda era adolescente. Era exatamente o que ele precisava. Então, Ryozuki usou seus privilégios no grupo de bate-papo para viajar para este mundo e encontrou a versão jovem de Teushi. Nessa época, a loja Ishiraku Ramen ainda era administrada por seu pai, que era bastante rico. Ele era exatamente como Ayami no futuro, ajudando principalmente o pai a administrar a loja. Neste dia, a loja de ramen estava em pausa da tarde, e Teushi foi chamado por alguns amigos para jogar. Mas assim que chegaram ao seu local de encontro habitual, deram de cara com uma pessoa estranha. Garoto, vem aqui! A voz chamou o jovem adolescente, de aparência um tanto madura. Ele não era particularmente alto, mas tinha o porte de alguém na casa dos 20 anos. Meu? Teushi apontou para si mesmo, intrigado, antes de se aproximar. O mais estranho é que seus amigos pareciam não ter notado nada. Eles ainda estavam rindo e brincando por perto. Sentindo-se um pouco confuso, ele se aproximou da figura. Senhor, do que precisa? Perguntou ele, curioso. Você quer ser um ninja? Perguntou o homem. Claro. Mas quando fiz o teste, disseram que não tenho talento para ser ninja, respondeu Teushi, com uma expressão de profunda decepção. Crescendo em Konoha, quem não gostaria de se tornar um ninja? Mas para ele parecia impossível. Simplesmente lhe faltava talento. Isso significava que nesta vida, ele só poderia ser uma pessoa comum. Capítulo 367. Não tem problema. Comigo aqui, não importa se você não tem talento. Ryozuki sorriu e disse para o Teushi à sua frente. Realmente. Teushi estava cheio de expectativa e disse, irmãozão, você pode mesmo me transformar em um ninja? Claro.
Se você comer esta fruta, pode se transformar em um ninja. Enquanto Ryozuki falava, ele tirou uma fruta vermelha parecida com uma ameixa. Este era um fruto da árvore divina. Claro, não era o fruto inteiro da árvore divina, mas uma pequena parte dele. Se medido, provavelmente continha o equivalente ao chakra de um ninja de nível Super Kage. Sério? Se eu comer isso, posso me transformar em um ninja? Animado, Teuchi estendeu a mão para pegar a fruta vermelha. A fruta tinha aproximadamente o tamanho de uma bola de ping-pong e quando segurada na palma da mão, estava um pouco fria. Claro, isso lhe dará uma quantidade enorme de chakra. Você sabe o que é chakra, certo? Perguntou Ryozuki. Sim, eu sei. Teuchi assentiu pesadamente. É claro que ele sabia o que era chakra. Esse era um poder que só os ninjas possuíam. Com o chakra, ele poderia usar ninjutsu e se tornar um ninja poderoso. Teuchi sempre sonhou em ter um chakra. E agora, ele só precisa comer essa frutinha para conseguir isso? Que simples. O jovem Teuchi não tinha dúvidas. Ele acreditava em tudo que era dito, sem suspeitar de estar sendo enganado. Claro, isso também se deveu à participação do talento, rei do jutsu da lábia, que fez com que cada palavra soasse convincente. De outra forma, por mais ingênuo que Teuchi fosse, ele não seria tão crédulo. Esse era o poder do rei do jutsu da lábia? Isso poderia distorcer diretamente os pensamentos de alguém. Coma rápido e então eu lhe ensinarei um ninjutsu poderoso, disse Ryozuki. Certo. Teuchi assentiu firmemente. Então, segurando a fruta vermelha brilhante com as duas mãos, ele mordeu mais da metade de uma só vez. Com apenas 2 mordidas, ele terminou a pequena fruta chakra. Imediatamente, uma enorme quantidade de chakra percorreu seu corpo. Bum! Como uma força palpável, o chão ao seu redor rachou. Teuchi ficou chocado ao ver aquela cena. Seu corpo inteiro tremia de excitação. Será este o poder de um ninja? Eu realmente me tornei um ninja? Emocionado, ele saltou no ar, mas em vez de um pequeno pulo, voou dezenas de metros acima do solo. Ele gritou no ar. Bum! Ele aterrissou com um ligeiro tropeço e não se feriu em nada, apesar de ter caído de uma altura tão grande. Isto é incrível! Teuchi começou a pular de um lado para o outro, todo animado, como uma criança com um brinquedo novo. O que de fato ele era. Depois de um tempo, assim que a empolgação passou, ele voltou correndo. Irmãozão, muito obrigado. Ele disse, agradecido. Com um sorriso, Ryozuki colocou a mão na cabeça de Teuchi e disse, vamos lá, vamos começar a aprender ninjutsu agora. Teuchi assentiu com entusiasmo. O objetivo de Ryozuki era treinar Teuchi para que ele se tornasse um ninja com força de nível Kage. Dessa forma, o feromonil biológico de Teuchi lhe garantiria uma entrada de talento de nível ouro. Não haveria necessidade de melhorias adicionais, poderia se formar naturalmente. Caso contrário, se ficasse apenas verde ou azul, provavelmente não seria bom o suficiente. Não atenderia aos padrões exigidos. Candidaturas com talentos de nível intermediário podem funcionar, mas não faltaram recursos aqui. Portanto, ele pularia completamente as patentes inferiores e treinaria Teuchi diretamente para o nível de Super Kage. E como? Isso foi simples. Teuchi já havia recebido o chakra de nível Super Kage. Agora ele só precisava de experiência em usá-lo. Então, Ryozuki pegou uma poção de linhagem de Orochimaru. Esta era uma poção de liberação magnética da Kekkei Genkai. Após a injeção, a pessoa obteria a liberação magnética. O magnetismo não era o mais forte em Naruto, mas isso se devia apenas ao fato de que as pessoas que o utilizavam eram muito fracas. Na verdade, nada relacionado ao magnetismo deveria ser tão fraco. É claro que a liberação magnética não era exatamente magnetismo. Ter a liberação magnética não significava controlar campos magnéticos em um nível universal. Isso concedia apenas um nível limitado de controle. No entanto, com chakra suficiente, esse controle se expandiria naturalmente. Após conceder a Teuchi o domínio magnetismo, Ryozuki criou um clone de madeira para lhe ensinar alguns ninjutsus de domínio magnetismo. Teuchi não era burro. Ele simplesmente não tinha talento natural, o que significava que tinha dificuldade em controlar o chakra. No entanto, sua capacidade de compreensão era razoável. E com a liberação magnética já em seu corpo, aprender o ninjutsu de liberação magnética não levaria muito tempo. Mas por mais rápido que fosse, ainda levaria algum tempo. Assim, nos dias seguintes, Ryozuki permaneceu nesse mundo paralelo durante o dia e viajou para outros mundos à noite. 7 dias depois, Teuchi havia dominado as técnicas de liberação magnética ninjutsu. Após alguns testes, foi confirmado que sua força havia atingido o nível de um Super Kage. No entanto, como ele não tinha experiência em combate, talvez não conseguisse utilizar plenamente sua força em batalha. Ao enfrentar uma luta real, o nervosismo ou a inexperiência podem prejudicá-lo. Mas isso não era um problema. Essa não era a preocupação dele. O que importava era que os dados do painel mostrassem uma força de nível Super Kage. Afinal, o sistema não se importava com a capacidade de combate real, analisou apenas estatísticas puras. Enquanto os números estivessem presentes, o nível teria sido alcançado. Quanto a saber se ele seria capaz de lutar adequadamente em uma batalha real, essa era uma história completamente diferente. Teuchi, você concluiu seu treinamento. Ryozuki olhou para o Teuchi à sua frente, que agora exibia um temperamento muito mais confiante do que 7 dias atrás, e sorriu enquanto falava. Ah? Irmão Ryozuki, você está indo embora? A reação inicial de Teuchi foi de decepção, enquanto olhava para Ryozuki com relutância. Após esses 7 dias juntos, ele já havia passado a ver Ryozuki como seu mentor. Embora Ryozuki nunca o deixasse chamá-lo de professor, em seu coração, ele já o reconhecia como seu único professor. Portanto, assim que ouviu Ryozuki dizer que havia terminado o treinamento, seu primeiro pensamento foi que Ryozuki estava indo embora. Afinal, ele já sabia que Ryozuki não era um ninja de Konoha.
Era impossível para ele ficar em Konoha para sempre. Agora que ele havia aprendido tudo, havia uma grande probabilidade de Ryozuki deixar a vila. Sim, mas irei visitá-lo sempre que tiver oportunidade. Ryozuki estendeu a mão e a colocou na cabeça de Teuchi. Este baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Teuchi, você precisa se tornar um homem forte e inabalável no futuro, entendeu? Disse Ryozuki. Sim, eu entendo, irmão Ryozuki. Teuchi assentiu com a cabeça. Ryozuki disse, ótimo, então volte agora. E lembre-se de treinar bastante daqui para frente, especialmente suas habilidades de combate, as suas são realmente deficientes. Você precisa praticar muito. Ryozuki soltou a cabeça dele, depois se virou, dando as costas para Teuchi. Ao ouvir isso, os olhos de Teuchi ficaram vermelhos e enquanto chorava, ele se despediu. Irmão Ryozuki, você precisa vir me visitar. Ryozuki acenou sem se virar, sua figura diminuindo na distância. Até que pouco depois, ele desapareceu de vista. Professor, eu não vou te decepcionar. Com certeza me tornarei um homem íntegro. Sem sair do lugar, Teuchi sussurrou na direção em que Ryozuki havia desaparecido. Então, ele se virou e caminhou em direção à aldeia. Por um breve instante, atrás dele, uma figura alta e fantasmagórica pareceu surgir. Envolto em um manto vermelho flamejante e um chapéu de Hokage, a figura exibia uma expressão confiante e espirituosa. Finalmente, não foi fácil transformar esse garoto em um verdadeiro talento. 7 dias inteiros. Sentado à beira de um penhasco, Ryozuki arrancou um único fio de cabelo de Teuchi. Sistema converter. Ele murmurou em seu coração. Jin, conversão concluída com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conquistado o talento. Estrela da sorte nível ouro? Estrela da sorte? Os olhos de Ryozuki brilharam. Como esperado. Ele sabia que qualquer talento derivado da essência Teuchi seria definitivamente baseado na sorte. Embora sua presença tivesse alterado o destino de Teuchi neste mundo, Teuchi continuava sendo Teuchi, e não um Otsutsuki. Assim, ele continuou sendo um cara de sorte. Estrela da sorte nível ouro, você tem uma sorte invejável. Encontrar dinheiro no chão é algo rotineiro para você. Transformar o azar em sorte é algo normal. A sorte está sempre ao seu lado. Sorte mais 3000%. O atributo de Estrela da Sorte era muito simples. Apenas um atributo. Mas era exatamente o que Ryozuki queria. 30 vezes o bônus da sorte. Ryozuki não era uma pessoa azarada para começo de conversa. Sua sorte sempre fora bastante razoável. Nada extraordinário, mas certamente nada mal. Mas agora com esse multiplicador de 30 vezes. Seria incrível. Muito bem. Vamos testar. Animado, Ryozuki imediatamente equipou a entrada de talento e, em seguida, abriu a interface de síntese do sistema. Então ele começou a combinar 2 entradas de talento de nível divino. Capítulo 368. Na interface de síntese, Ryozuki inseriu 2 entradas de talento de nível divino e então tocou no botão de síntese. Uma luz brilhante estilhaçou. As 2 entradas de talento de nível divino se fundiram, tornando-se uma nova entrada de talento de nível divino. Isso foi claramente um fracasso para Ryozuki. Mas tudo bem. Era apenas a primeira tentativa. Embora sua sorte tivesse aumentado 30 vezes, isso não significava que o sucesso viria na primeira tentativa. Mesmo com um aumento de 3.000 vezes, não seria suficiente. Portanto, Ryozuki prosseguiu com a síntese. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Quando as tentativas de síntese ultrapassaram 3.700, uma luz dourada escura apareceu repentinamente na interface. Essa luz era completamente diferente das outras, chamando a atenção de Ryozuki. Bem-sucedido, ele olhou com expectativa para a estrutura de síntese. Apareceu uma entrada de talento com uma borda dourada escura. Era algo que Ryozuki nunca tinha visto antes. Ele clicou nos detalhes da entrada de talento, verificando seu nível. A nível super divino, após 30 vezes mais sorte e mais de 3.000 tentativas de síntese, finalmente conseguiram. Gastando apenas algumas centenas de milhares de pontos de experiência. Este foi um resultado notável, nada comparado à última vez. Da última vez, ele gastou mais de 900.000 pontos sem sucesso. Mesmo com 500.000 pontos de experiência da última vez, ainda assim não tive sucesso. Mas desta vez, bastaram apenas algumas centenas de milhares de pontos de experiência para ter sucesso. Isso se deveu à participação do talento, Estrela da Sorte? Ryozuki jamais acreditaria no contrário. Foi graças a essa entrada de talento que sua sorte aumentou. Por isso foi tão fácil sintetizar uma entrada de talento de nível super divino. Ryozuki estava radiante. Essa entrada de talento é incrível. Se eu soubesse antes, teria feito uma parecida mais cedo. Ryozuki suspirou, grato por não ser tarde demais. Embora os recursos anteriores tivessem se esgotado, ele poderia simplesmente esperar mais 10 dias a um mês. Naquela época, com a sorte que tinha, Ryozuki poderia facilmente melhorar Kusanagi para mais 40. Até lá, ele saberá se mais 40 é o limite do grupo de bate-papo atual. De qualquer forma, a atual Kusanagi mais 37 já ultrapassa em muitos limites do nível divino invencível. Enquanto, provavelmente centenas de vezes. Se aprimorado para mais 40, alcançar milhares de vezes não é impossível. Por ora, vamos conferir as propriedades deste primeiro talento de nível super divino. Ryozuki saiu da interface de síntese, encontrou a nova entrada de talento de nível super divino e clicou em suas propriedades para verificá-las. A transcendência nível super divino, sua força rompeu os limites deste mundo. Você completou uma transcendência monumental, tornando-se uma existência sem precedentes.
Há uma grande probabilidade de que ninguém o supere. Talvez seu nome seja gravado na história de todo mundo. E força geral mais 30.000%. Bônus, transcendência? É transcendência. Você ultrapassará os limites do mundo com mais facilidade, e o chamado gargalo não será mais um problema para você. Essa entrada de talento linda possui um único atributo, mas seu efeito é extraordinário. Um bônus para força geral. E um bônus de 300 vezes o valor original. Isso é ainda maior do que todas as entradas de talento anteriores juntas. Além disso, a habilidade transcendência é extremamente poderosa. Isso permite que Ryozuki contorne completamente os gargalos. Isso não é útil o tempo todo, mas sempre que um gargalo surgir, será muito útil. Bastante poderoso. É claro que o que mais empolga Ryozuki é o bônus de força geral de 300 vezes. Esse atributo é simplesmente incrível. Ryozuki estava tão animado que quase pulou de alegria. Invencível. Esse atributo é invencível. É digno de ser considerado um talento de nível super divino. Que atributo poderoso! Agora, minha força aumentará significativamente. Será que sou tão forte agora? Infelizmente, o sistema não possui uma classificação de resistência. Ryozuki se perguntou quanto sua força havia aumentado. Mas ele estava limitado pelo limite invencível de nível divino do mundo de Naruto. Não existe existência mais poderosa do que essa. Portanto, ele não conseguiu testá-lo adequadamente. Inicialmente, ele pensou que a torre no grupo de bate-papo poderia medir sua força. Mas, para sua decepção, o grupo de bate-papo era descarado demais, colocando um guardião de nível de rei deus depois do guardião de nível divino. Ele sequer conseguiu acessar andares acima do 51º andar. Se não fosse por este grupo de bate-papo não oferecer uma opção para reclamações, Ryozuki certamente teria reclamado uma dúzia de vezes ou mais por dia. Que irritante! Vamos testar o efeito. Ryozuki utilizou a habilidade de entrada de talento de nível super divino e sentiu a mudança em suas capacidades. Instantaneamente ele sentiu que sua força geral havia recebido um aumento assustador. Ao desbloquear 100% do seu selo karma, Ryozuki sentiu um poder tão avassalador que o espaço ao seu redor começou a se desfazer apenas com a sua presença. Levou algum tempo para ele controlar essa força recém-adquirida, evitando que ela causasse danos involuntários ao espaço ao redor. É tão poderoso, parece que qualquer ataque vai destruir o espaço. Não é à toa que cada mundo impõe um limite de força. Aposto que é porque se a força de um indivíduo for muito grande, pode causar danos ao próprio mundo, chegando até a alterá-lo fundamentalmente. Ryozuki ficou maravilhado com seu poder avassalador. Então ele suspirou e liberou o selo karma, refletindo sobre sua situação. O motivo do seu suspiro foi que ele tinha muito poder, mas nenhum espaço para demonstrá-lo. Isso o fez sentir-se arrependido e até um pouco desconfortável. Mas não havia outra escolha. Os únicos lugares onde ele podia extravasar suas emoções eram a arena de batalha e a torre. No entanto, o primeiro precisava de um oponente, e não havia nenhum oponente desse tipo no grupo de bate-papo para ele. Para este último, o porteiro do 51º andar é muito mais forte do que agora. Ele estaria apenas buscando punição ali. O que ele precisa é de uma luta equilibrada. Não é tortura. No entanto, eu já tenho um talento de nível super divino cadastrado, mas o sistema parece não estar atualizado para a versão 4.0. Será que desta vez também serão necessárias 10 entradas de talento de nível super divino? Ele esperou um pouco, mas a atualização de sistema esperada não chegou. Ao ver isso, ele desistiu de esperar e abriu a interface de síntese. Ele estava pronto para continuar sintetizando entradas de talento de nível super divino. Ele tinha mais de 100 entradas de talento de nível divino. Pelo menos 60 ou 70 entradas de talento de nível super divino poderiam ser sintetizadas. E de acordo com a sorte que ele tem agora, não há necessidade de se preocupar em falhar na síntese dezenas de milhares de vezes. Não são apenas 10 entradas de talento de nível super divino. Isso é simples. Ele sorriu, inseriu 2 talentos de nível divino, transformou sua mente em um dedo invisível e clicou no botão de síntese. Uma vez, 10 vezes, 100 vezes. Após mais de 4.000 vezes, ele viu novamente a luz dourada escura. Ele sabia que havia sintetizado com sucesso mais uma entrada de talento de nível super divino. Eu sabia. Animado, ele abriu o painel de personagens, encontrou a entrada de talento de nível super divino recém-sintetizada e clicou para visualizar seus atributos. É corpo divino avançado, nível super divino. Seu corpo divino é extremamente poderoso, e ninguém consegue te derrotar no mesmo nível. Poder do corpo divino mais 30.000%. Bônus, corpo divino avançado. É corpo divino avançado. Obtém aleatoriamente um corpo divino avançado. Um corpo divino de alto nível? Com certeza. Existe mesmo uma divisão como um nível divino superior ao nível divino? Ao ver os atributos desse talento de nível super divino, Ryozuki ficou ainda mais convicto de suas suspeitas anteriores. Acima do nível divino, com certeza, existe um nível divino superior. E essa entrada de talento, corpo divino avançado, te permite que ele obtenha aleatoriamente um corpo divino avançado, aumentando também o poder do corpo divino em 300 vezes. Embora essa participação em provas de talento não tenha aumentado sua força geral, aprimorou sua capacidade de salvar vidas. Num mundo onde o limite máximo é o nível de invencibilidade divina, ele realmente não precisava de nenhuma habilidade para salvar vidas. Mas isso não podia ser dito com certeza. Quem poderia imaginar se ele conseguiria se libertar deste mundo no futuro? Se ele conseguir escapar deste mundo e se mudar para um mundo fora da caixa, então essa habilidade poderá de fato ter um efeito que lhe salve a vida. Imediatamente, ele equipou este corpo divino avançado. Com a entrada de talento equipada, ele também sabia que tipo de corpo divino havia obtido. Corpo indestrutível. Como o nome sugere, o efeito desse corpo divino era o de aprimorar a defesa e a capacidade de recuperação de seu possuidor. A defesa não era apenas física, incluía também a alma.
Parecia que esse corpo divino podia enfraquecer os ataques da alma vindos de fora. Após enfraquecer camada por camada, o ataque restante não seria capaz de ferir sua alma. O efeito do corpo indestrutível era que ele podia enfraquecer ataques que não ultrapassassem o limite superior do nível divino elevado para apenas 1/1000º de seu poder original. Se ultrapassar o nível divino superior, a cada nível principal, o efeito de enfraquecimento será reduzido 1000 vezes. Assim, após ultrapassar 2 níveis principais, o efeito de enfraquecimento desaparecerá completamente. Mas ainda é muito forte. Além disso, ele também recebeu um bônus de 30.000% na força do corpo divino. Agora o corpo indestrutível, que poderia ter enfraquecido o ataque para 1/1000º de seu poder original, alcançou um efeito incrível de 301/1000º de seu poder original. Um ataque com dano de 301 milhões de pontos acabaria por lhe causar apenas 1 ponto de dano. E corpo indestrutível também possui uma super capacidade de recuperação. Mesmo que seu corpo seja reduzido a uma única célula, ele pode ser recuperado em um período muito curto. Não é exagero dizer que seu corpo é imortal. Este é um corpo divino avançado. Muito forte. Vamos até a torre para testar o efeito. Ryozuki imediatamente pensou no guardião de nível de Rei Deus no 51º andar da torre. Ele sempre quis saber quantos níveis existiam entre o nível de Rei Deus e o nível divino. Antes, ele não tinha como saber, mas agora com o corpo indestrutível, as coisas ficaram mais simples. Dentro do nível divino elevado, o corpo indestrutível poderia enfraquecer o ataque para 13010000000. Cada vez que ultrapassar um nível importante, será reduzido 1000 vezes. Ou seja, se o nível de Rei Deus for o nível posterior ao nível divino supremo, então o ataque será enfraquecido para 1301000. Se for o segundo nível depois do nível divino superior, o ataque será enfraquecido apenas para 13010. Se houver mais de 3 níveis, então não funcionará de jeito nenhum. Ryozuki entrou imediatamente na torre do grupo de bate-papo. Ao entrar na torre, ele apareceu no espaço do 51º andar. Você está aqui de novo? Mas sua força ainda está longe de ser suficiente, volte. O porteiro apareceu novamente. Ainda com a aparência de um Super Saiyajin, ele suspeitava fortemente que o oponente fosse um deus Super Saiyajin. Ou talvez eles apenas se parecessem fisicamente. Não, eu vou tentar, disse Ryozuki. Esqueça isso, já que você não quer desistir, então simplesmente tente, disse o porteiro com leveza. Ele parecia não se importar nem um pouco. Ative seu estado mais forte. Vou lhe mostrar o quão grande é a diferença entre você e eu. O porteiro cruzou os braços, sem demonstrar absolutamente nenhuma intenção de sair. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 369. Ryozuki sabia que não era páreo para o porteiro do 51º andar. Então, sem cerimônia, ele desbloqueou 100% do selo Karma. Ativou o bônus de suas entradas de talento e sua força aumentou instantaneamente em mais de 500.000 vezes. O chakra divino em seu corpo também se transformou em uma energia de qualidade ainda mais elevada. Ryozuki não tinha certeza se ainda deveria se chamar chakra divino ou se deveria agora ser chamado de chakra super divino? Não importa o que. Nesse momento, Ryozuki era incrivelmente poderoso. Mas mesmo agora, ele ainda estava longe de se igualar ao porteiro à sua frente. Levantando a mão, ele formou uma esfera branca e escaldante na palma da mão e a arremessou contra o porteiro. Sua força melhorou muito, mas é inútil. O porteiro permaneceu ali de braços cruzados, permitindo que o ataque de Ryozuki o atingisse completamente impassível. Quando a luz branca finalmente se dissipou, o guardião permaneceu completamente ileso. Ryozuki deu tudo de si, mas seu oponente não sofreu um único arranhão. Explosão do renascimento da roda dourada divina. Um sabre de luz dourado desferiu um golpe com poder aterrador, suficiente para matar instantaneamente centenas de milhões de seres invencíveis com poderes divinos. Mas quando o sabre de luz dourado atingiu o guardião, não chegou a romper um único fio de cabelo. Ryozuki parou. Ele agora sabia que seus ataques eram inúteis contra aquele guardião, mas o fato de não ter conseguido tocar em um único fio de cabelo o deixou um pouco abalado. Naquele momento, seu ataque terminou? Agora, deixe-me mostrar a você a distância entre nós. O porteiro estendeu casualmente a mão direita, uma luz azul emanando de sua palma. Então, uma pequena esfera apareceu. Com um gesto de mão, o orbe azul transformou-se instantaneamente em um feixe de luz e disparou em direção a Ryozuki. O porteiro franziu subitamente a testa. Enquanto observava a figura de Ryozuki se dispersar com o impacto, um brilho estranho surgiu em seus olhos. Ao mesmo tempo, Ryozuki já havia obtido a resposta que procurava. O ataque foi enfraquecido para 13010. Então o nível de Rei Deus é 2 níveis acima do nível divino supremo? Um lampejo de compreensão surgiu nos olhos de Ryozuki. Então, ele não conseguiu evitar de amaldiçoar o grupo de bate-papo dos Hokages algumas vezes em pensamento. Eles designaram um guardião que está 3 níveis acima de um nível divino comum para proteger o 51º andar da torre. Isso não era uma tentativa flagrante de impedir a passagem de pessoas? Que tipo de armação ridícula era essa? Ryozuki tocou o próprio peito, no mesmo lugar onde o porteiro o havia perfurado. Mesmo com o ataque enfraquecido para 13010, ainda me matou instantaneamente. A força de um Rei Deus é aterradora. Mas por outro lado, esse adversário estava 2 níveis completamente à frente dele. Mesmo com seu corpo indestrutível aprimorado, ele não conseguiu evitar ser eliminado instantaneamente. As coisas eram assim mesmo. Se ele tivesse sobrevivido, aí sim seria a verdadeira anomalia. No entanto, pelo menos agora confirmei algo que me incomodava. Pelo que sei agora, a classificação é a seguinte: nível divina superior, nível Rei Deus. Será que existe um nível ainda mais elevado depois de Rei Deus?
Mas logicamente deveria haver. Ainda não sei o nome do nível entre nível divino supremo e rei Deus. Nível grande divino? Nível senhor divino? Ryozuki pensou consigo mesmo, sem rodeios. No dia seguinte, mundo paralelo do quarto Hokage ataque Sakumo. Ryozuki estava sentado na sala de estar folheando um mangá. Na cozinha, Kushina e Mikoto estavam ocupadas cozinhando. Bem, Mikoto estava ocupada. E quanto a Kushina? Ela só estava causando problemas para Mikoto. Inicialmente Ryozuki também queria ajudar, mas ambas as meninas insistiram que os homens não deveriam entrar na cozinha, que a cozinha era um campo de batalha feminino, e assim por diante. Ryozuki não teve escolha. Então, ele simplesmente sentou na sala de estar e leu seu mangá. Este mangá foi um lançamento recente de um renomado artista de mangá mundial. Contava a história de um ninja chamado Kojimagawa Jiro. Como foi? Foi apenas razoável. Bom o suficiente para passar o tempo. Naquele momento, Ryozuki se arrependeu de suas ações da última vez. No momento de empolgação, ele acidentalmente quebrou o console de jogos em pedaços. Caso contrário, ele não estaria preso lendo esse mangá chato agora. Em vez disso, ele poderia estar jogando jogos modernos naquele console. Mesmo sem ter ideia de quais jogos havia ali, ele tinha que saber que eles eram mais interessantes do que aquele mangá, certo? Quando Ryozuki terminou de ler a maior parte do mangá, Mikoto e Kushina já haviam terminado de preparar o jantar. Ryozuki, venha comer. Kushina pôs a mesa e o chamou da sala de jantar. Chegando, Ryozuki largou o mangá e caminhou até lá. Uau, parece delicioso. Realmente. Mikoto sorriu e disse, então é melhor você comer bastante. Sem problemas. Ryozuki sorriu. Os três se sentaram, e Kushina lhe entregou uma tigela de sopa. Aqui, beba isto. Ela olhou para ele com expectativa. Pelo jeito como ela o olhava, Ryozuki percebeu que aquela sopa provavelmente tinha sido feita pela própria Kushina. Mesmo que ela não tenha feito tudo, provavelmente esteve envolvida na maior parte do processo. Por isso ela parecia tão ansiosa. Ao ver isso, Ryozuki naturalmente não a decepcionaria. Ele pegou a tigela e tomou um gole. O sabor era um pouco salgado, mas, de resto, razoável. Estava surpreendentemente fresco. E então, como vai? Kushina perguntou com os olhos cheios de expectativa. É delicioso. Ryozuki assentiu com a cabeça e fingiu não saber quem tinha feito aquilo. Foi a Mikoto que fez isso? Mikoto, sentada em frente a ele, sorriu e balançou a cabeça, depois olhou para Kushina. Não, eu que fiz. Kushina sorriu orgulhosamente. Eu não esperava que nossa Kushina aprendesse a cozinhar sopa. Ryozuki fingiu surpresa, depois bagunçou o cabelo dela. Ele a puxou para um abraço e a beijou na bochecha. Obrigado pelo seu trabalho duro. Esta sopa está realmente muito boa. Parece que você tem talento para cozinhar, afinal, hein? Ele deu uma risadinha. Kushina bufou orgulhosamente. Claro, contanto que eu queira aprender, com certeza posso aprender bem. Mikoto, que estava sentada em frente a eles, corou ao ver os dois agindo de forma tão íntima, como se não houvesse mais ninguém ali. Já chega, vocês dois. Apresse-se e coma. Ela disse com raiva. Puxa, eles estão demonstrando o amor deles bem na frente dela. Mikoto apertou os achis com raiva. Ela também queria amor doce. Mas, ela ainda não havia encontrado aquele com quem estava destinada a ficar. Mikoto, você está corando? Kushina sorriu, olhando para o rosto corado de Mikoto, e falou em voz alta de propósito. Coma sua comida. Você não consegue manter a boca fechada enquanto come? Mikoto bufou, pegou um pedaço de carne e enfiou na boca de Kushina. Kushina deu uma risadinha enquanto mastigava. A comida da Mikoto está ficando cada vez melhor. Quem será que terá a sorte de se casar com uma esposa virtuosa como Mikoto no futuro? Kushina provocou. As habilidades culinárias de Mikoto eram realmente incríveis. Ryozuki já havia provado comidas de muitos lugares diferentes, até mesmo de outros mundos. E dentre todos os chefes que ele havia conhecido, a culinária de Mikoto estava entre as 5 melhores. Não me admira. Mikoto era considerada uma das esposas mais queridas pelos fãs de Naruto em sua vida passada. Seu alto potencial de waifu foi definitivamente um fator importante. Noite. Mikoto ficou por um tempo, mas saiu por volta das 9h30. Kushina pediu a Ryozuki que acompanhasse Mikoto até em casa. Como Ryozuki não tinha nada melhor para fazer, ele concordou. Muito bem, estou aqui. Você pode voltar e fazer companhia a Kushina. Mikoto parou num cruzamento. O complexo do clã Uchiha ficava logo à frente. Por falar nisso, o clã Uchiha deste mundo voltou recentemente ao controle de Madara. Mas Madara lidou com a situação de forma muito discreta. Com exceção dos escalões superiores do clã Uchiha, pouquíssimas pessoas sabiam disso. Afinal, com o poder de Madara, se ele não quisesse ser notado, nem mesmo Sakumo, que estava em um nível quase de Super Kage, seria capaz de detectá-lo. Muito bem, descanse bem. Nos encontraremos em breve. Ryozuki assentiu com a cabeça, observando Mikoto se virar e caminhar em direção às terras de seu clã antes de retornar. Nesse instante, Mikoto olhou para trás depois de dar alguns passos. Gostaria de ter conhecido Ryozuki com antes. Ela ficou pensativa enquanto o observava se afastar. Durante esse período, Mikoto se viu gostando desse garoto, mesmo ele sendo muito mais novo que ela. Havia algo nele, na verdade, muitas coisas que a atraíam. Em comparação com os homens com quem ela costumava interagir, ele lhe proporcionava uma sensação especial que ninguém mais jamais lhe havia proporcionado. Mas o que a fez sentir-se impotente foi: ele já estava com a amiga dela, Kushina, e os dois não escondiam um relacionamento em momento algum. Mikoto não era cega. Ela conseguia ver claramente que Kushina havia se entregado completamente a ele. Com isso em mente, como ela poderia se convencer a tirar um homem de sua amiga? Apesar de Kushina ter dito em tom de brincadeira que o compartilharia, Mikoto achou que era apenas uma piada. Como mulher, quem gostaria de compartilhar o mesmo homem com outra pessoa, a menos que não houvesse outra opção?
mesmo com os melhores amigos. Isso simplesmente não aconteceu. De pé sob o poste de luz, Mikoto soltou um leve suspiro. Então ela se virou e retornou ao terreno do clã. No dia seguinte, tendo dormido pouco mais de 2 horas, Ryozuki levantou-se cedo. Deixando Kushina, que ainda dormia profundamente, ele se lavou e desceu para sair e comprar algumas coisas. Mas assim que ele abriu a porta, uma figura repentinamente desabou em seus braços. Como Ryozuki não pressentiu nenhum perigo, ele os capturou instintivamente. O que está acontecendo? Ele olhou surpreso para Mikoto, inconsciente em seus braços. Sua mente estava repleta de confusão. Ela desmaiou? Ele examinou rapidamente o estado dela. Mikoto parecia ter desmaiado de exaustão. Seu chakra estava quase esgotado, e a energia ocular em ambos os olhos estava severamente reduzida. Ryozuki olhou para o céu. Não havia inimigos a perseguindo. Aguçando os sentidos, ele confirmou que não havia perigo num raio de centenas de quilômetros. O que aconteceu aqui? Ele ficou completamente estupefato. Sua ida às compras teria que esperar. Carregando Mikoto inconsciente, ele voltou para dentro e a deitou no sofá da sala de estar. Depois de acalmá-la, ele verificou novamente. Além do esgotamento de seu chakra e poder ocular, não parecia haver outros problemas. Isso foi um alívio. Pelo que parece, trata-se de um caso de esforço excessivo durante o treino. Eu mesmo já passei por isso. Ele analisou a situação. Mas, como pode haver tal coincidência? No momento em que ele estava prestes a partir, Mikoto perdeu todas as suas forças e caiu do céu. Também. Como ela foi parar no céu, afinal? Ela usou o Susanoo perfeito para voar? Mas seus olhos eram apenas Mangekyou Sharingan comuns, não Mangekyou eterno. Como ela poderia usar o Susanoo perfeito? Esquece. Eu pergunto a ela quando ela acordar. Ryozuki foi até a cozinha, encheu um copo d'água e o colocou sobre a mesa perto do sofá. Então, ele se sentou em um sofá de um lugar, pegou o mangá de ontem e continuou lendo enquanto esperava Mikoto acordar. Considerando que ela não é uma pessoa comum, ela deve se recuperar em breve. Capítulo 370. Após mais de 1 hora. Quando Ryozuki estava prestes a terminar de ler o mangá, Mikoto, que estava deitada no sofá ali perto, também acordou levemente. Onde estou? Ela se sentou atordoada. Olhou para o ambiente familiar ao seu redor, sentindo que sua mente ainda estava um pouco confusa. Você está acordado. Nesse momento, uma voz familiar se fez ouvir. Mikoto virou a cabeça e viu Ryozuki sentada ali. Ryozuki! Mikoto exclamou surpresa e olhou em volta. Então, está aí a casa da Kushina? Isso mesmo. Ryozuki aproximou-se e sentou-se ao lado dela, estendendo a mão para segurar sua pequena mão enquanto avaliava seu estado físico. Mikoto não conseguiu evitar corar com o toque dele, sentindo o calor de sua mão. Felizmente você está bem, apenas um pouco cansado. Descanse um pouco. Ryozuki a tranquilizou soltando sua mão. Então, ele olhou para Mikoto e perguntou, diga-me, o que aconteceu? Eu apenas saí e de repente, você estava caindo do céu. Se eu não tivesse te segurado, você teria se machucado. Ao ouvir isso, o constrangimento de Mikoto aumentou. Ela hesitou sem saber como explicar. Acontece que depois de voltar para casa na noite passada, ela não conseguiu dormir. Assim que fechou os olhos, sua mente se encheu de imagens de Ryozuki e Kushina demonstrando afeto um pelo outro. Isso deixou Mikoto inquieta. Então ela decidiu não dormir nada. Levantou-se e saiu para treinar, na esperança de que suar um pouco a acalmasse. Mas no fim, ela se deixou levar demais pelos treinos. Ela não percebeu que havia usado demais a capacidade de sua pupila, quase a esgotando. Isso causou uma dor intensa nos olhos dela, acionando o mecanismo de autoproteção do seu corpo, o que levou a um breve coma. Naquele momento, Mikoto estava praticando uma de suas técnicas de aluna, no ar. Como resultado, ela perdeu a consciência e caiu do céu. Eu estava praticando minha técnica de pupila, mas não percebi que estava sobrecarregando minha força ocular. E desmaiei, explicou Mikoto brevemente. Ela não mencionou a noite em claro nem porque tinha saído para treinar por tanto tempo. Ryozuki percebeu o constrangimento de Mikoto e imaginou que ela estivesse escondendo algo, mas optou por não insistir no assunto. Seja mais cuidadoso da próxima vez. Seu Mangekyou não é um Mangekyou eterno. Usá-lo em excesso levará à cegueira, alertou Ryozuki. Ah, isso pode acontecer? Mikoto olhou para Ryozuki em choque. Ela realmente não fazia ideia de que o uso excessivo do Mangekyou levaria à cegueira. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Ao refletir, ela percebeu que sua visão vinha piorando um pouco nos últimos dias. Será possível? Um sinal de que você está ficando cego? O pensamento fez Mikoto entrar em pânico. Você nem sabia disso? Perguntou Ryozuki, igualmente surpreso. Ele havia presumido que Mikoto estava ciente. Mas, ela nem sabia que o uso excessivo do Mangekyou prejudicaria sua visão? Mikoto balançou a cabeça. Ela realmente não fazia ideia. Afinal, seu Mangekyou havia despertado por acidente, e seu relacionamento com os membros de alto escalão do clã Uchiha não era dos melhores. Portanto, ela não tinha conhecimento desses segredos. Certo. A propósito, quais habilidades seu Mangekyou despertou? Ryozuki balançou a cabeça e perguntou. Ele estava genuinamente curioso sobre as técnicas de Mikoto com seus olhos, já que ela mencionou que desmaiou devido ao treinamento e que estava no ar quando isso aconteceu. Uma de suas habilidades provavelmente envolvia o voo, ou talvez algo relacionado ao tempo. Mikoto respondeu, despertei 2 habilidades, uma é irreal que me permite anular qualquer dano que eu receba, e a outra é uma habilidade espaço-temporal que me permite mover instantaneamente dentro do meu campo de visão. Sua habilidade irreal pode anular qualquer dano? Perguntou Ryozuki surpreso. Se isso fosse verdade, então essa habilidade era incrivelmente poderosa. Ao ouvir isso, Mikoto balançou a cabeça e esclareceu. Não, só anula ataques que eu consigo ver. Se eu for atingida por um ataque surpresa, minha habilidade não funcionará. Eu vejo.
Ryozuki assentiu com a cabeça. Essa era uma limitação significativa. Se ela não pudesse ver o ataque, não funcionaria. Isso significava que se o inimigo fosse muito rápido ou atacasse por trás, sua habilidade seria inútil. Mas, Ryozuki lançou um olhar estranho para Mikoto. O que? Mikoto ficou intrigada com o olhar dele. Ryozuki perguntou, Mikoto, para quem mais você contou sobre suas técnicas de pupila? Mikoto respondeu, você e Kushina. Mais alguém? Perguntou Ryozuki. Mikoto balançou a cabeça e disse, não, só vocês dois. Bom, Ryozuki assentiu e disse, Mikoto, ambas as suas habilidades têm grandes fraquezas, então não conte a mais ninguém. Claro que não. Eu não sou estúpido. Mikoto bufou, sentindo como se ele estivesse questionando sua inteligência. Então por que você contou para mim e para Kushina sem hesitar? Perguntou Ryozuki, sem palavras. Kushina é minha melhor amiga, declarou Mikoto. E você é? O que é? Ryozuki olhou nos olhos dela. Mikoto desviou o olhar, envergonhada. Você é o namorado da Kushina. Ela vai te contar de qualquer jeito, disse Mikoto. É claro que essa não era a verdadeira razão. Mas o verdadeiro motivo Mikoto claramente não pretendia revelar. Ryozuki não era alguém com uma quociente emocional extremamente baixo. Ele conseguia ler os pensamentos de Mikoto. Mas às vezes, as coisas são mais interessantes quando não são ditas. Se você colocar tudo em palavras, as coisas ficam simplesmente chatas. E Mikoto ainda precisa resolver seus próprios sentimentos. Se nem ela mesma conseguia admitir isso, será que Ryozuki realmente conseguiria obrigá-la? Mikoto ficou sentada na sala de estar por um tempo, descansando. Então pediu licença, dizendo que tinha algo para fazer e saiu. Sozinha em um quarto com Ryozuki, ela temia revelar demais seus pensamentos mais íntimos. Se a situação ficasse constrangedora, não seria bom. Então, assim que se sentiu um pouco melhor, ela encontrou uma desculpa para ir embora. Ryozuki não a impediu, apenas a lembrou de não drenar o poder de sua pupila de forma imprudente. Mikoto ainda estava envergonhada. Dessa vez tinha sido um acidente. Ela estava com a cabeça em outro lugar e não estava prestando atenção. Em circunstâncias normais, ela certamente não deixaria isso acontecer. Mas ela não conseguiu explicar isso exatamente para Ryozuki. Então ela só pôde acenar com a cabeça e prometer que seria mais cuidadosa no futuro. Após a saída de Mikoto, Ryozuki saiu para comprar algumas coisas antes de retornar para continuar sintetizando as entradas de talento de nível divino que ainda não havia sintetizado. E quanto a Kushina? Ela provavelmente não acordaria antes da tarde, considerando o quanto havia dormido. Ryozuki não queria incomodá-la, melhor deixá-la descansar. Na sala de estar, Ryozuki tomou um gole de suco e se preparou para continuar sintetizando as entradas de talento de nível super divino. Espere. E se eu melhorar primeiro a entrada de talento, Estrela da Sorte? O talento de nível ouro, é Estrela da Sorte, já aumentou a sorte em 30 vezes. Se fosse aprimorado para o nível divino, não seria ainda mais forte? Ryozuki parou de repente. Em seguida, ele deu uma olhada nos pontos de experiência que lhe restavam. Muito bom. Ainda restavam entre 2 e 3 milhões de pontos de experiência. Isso foi mais do que suficiente para elevar Estrela da Sorte ao nível divino primeiro e depois sintetizar as entradas de talento de nível divino. Quanto a usar a síntese para aprimorar Estrela da Sorte? Sem chance. Uma vez sintetizados, quem sabe que tipo de talento surgiria? Então, é melhor jogar pelo seguro. Afinal, aprimorar um talento de nível ouro para o nível divino custa apenas 100 mil pontos de experiência. Será que Ryozuki alguma vez ficaria sem esses pequenos pontos de experiência? E assim, num gesto grandioso, ele gastou diretamente 100 mil pontos de experiência para melhorar a Estrela da Sorte? Estrela da Sorte, nível divino. Você tem uma sorte invejável. Ganhar dinheiro quando sai é rotina para você. Transformar o azar em sorte é normal. A sorte está sempre do seu lado. Sorte mais 12.000%. Como esperado. Após a atualização, o valor da sorte disparou de 3.000% para 12.000%. Um aumento de sorte de 120 vezes. Se antes eram necessárias milhares de tentativas para sintetizar com sucesso uma entrada de talento de nível super divino, então agora pode ser que sejam necessárias apenas 800 ou 900 tentativas. Isso economizaria uma enorme quantidade de pontos de experiência. Afinal, cada síntese custava 50 pontos. 1000 tentativas custariam 50 mil pontos. Se um talento de nível super divino pudesse ser sintetizado em 2.000 tentativas, isso custaria 100 mil pontos de experiência. 10 entradas de talento de nível super divino? Isso deu 1 milhão de pontos. 100 entradas de talento de nível super divino? 10 milhões. É claro que Ryozuki ainda não conseguia sintetizar tantas entradas de talento de nível super divino, mas 60 ou 70. Isso era definitivamente possível. Capítulo 371. Bônus de sorte de 120 vezes. Desta vez vou sintetizar todas as entradas repetidas de talento de nível divino. Isso mesmo. Ainda existe um talento de nível divino que não foi transformado. Ryozuki arrancou um fio de cabelo e o transformou em uma peça para sua entrada de talento. Este é o cabelo de um certo guerreiro de nível divino do clã Otsutsuki, que Ryozuki havia coletado recentemente. Após a conversão, Ryozuki obteve uma entrada de talento de nível divino, além de 2 entradas de talento de nível ouro. Atualmente Ryozuki já possui 128 entradas de talento de nível divino que foram repetidas e não podem ser equipadas. Ou seja, ele consegue sintetizar 64 entradas de talento de nível super divino. Mas isso é apenas teórico. Afinal, sintetizar requer pontos de experiência, e ele pode falhar muitas vezes, e os pontos de experiência podem acabar. Mas hoje, Ryozuki consegue sintetizar pelo menos 50 entradas de talento de nível super divino, certo? Dessa forma, aconteça o que acontecer, o sistema será atualizado novamente hoje, da versão 3.0 para a versão 4.0.
Quais serão as novas funcionalidades adicionadas na versão 4.0? Ryozuki expressou sua grande expectativa. E ao entrarmos na era da versão 4.0, as funções originais do sistema também serão aprimoradas. Por exemplo, a taxa básica de sucesso da função de síntese aumentará e a taxa será reduzida. A função de marcha lenta adicionará novos slots de marcha lenta e a eficiência da marcha lenta também aumentará. Independentemente de tudo, cada atualização do sistema é uma ótima notícia para Ryozuki, o que significa que sua força entrará em um novo estágio de rápido aprimoramento. Pode haver um novo nível de entrada para talentos acima do nível super divino. Afinal, mesmo que se trate de um talento de nível super divino, não há como Ryozuki ter a força de um rei deus. Ou seja, para atingir o nível de um rei deus, são necessárias entradas de talento de pelo menos um nível, ou até mesmo 2 níveis acima do nível super divino. Vamos lá, comece a síntese. Ryozuki então inseriu 2 entradas de talento de nível divino em 2 molduras de síntese. Em seguida, ele clicou levemente no botão de síntese. Nesse instante, uma luz dourada e brilhante emanou. A síntese começa. Nível divino. Nível divino. Nível divino. Os resultados da síntese foram repetidamente de nível divino, mas Ryozuki não se decepcionou. Há quanto tempo isso acontece? Ele só falhou algumas dezenas de vezes. Se ele conseguir sintetizar uma entrada de talento de nível super divino em algumas dezenas de vezes, isso seria realmente um milagre. Embora sua sorte atual tenha aumentado 120 vezes, isso não é exagerado a esse ponto. A taxa de sucesso na síntese de entradas de talento de nível super divino é aproximadamente a mesma que a probabilidade de ser repentinamente atingido por um meteorito, enquanto caminha na rua principal. Com uma probabilidade tão pequena, por mais sorte que você tenha, não pode ser sintetizado tão facilmente. Ryozuki continuou a sintetizar pacientemente. Na 873ª tentativa de síntese, finalmente uma luz dourada escura apareceu. A terceira entrada de talento de nível super divino apareceu. Muito bom. Cerca de 800 vezes, o que é mais ou menos o mesmo que minha estimativa anterior. Ryozuki cerrou os punhos com uma expressão de excitação no rosto. Antes, ele havia estimado que seriam necessárias 800 ou 900 tentativas para sintetizar uma entrada de talento de nível super divino. E o resultado atual é semelhante ao que ele havia estimado anteriormente. A quantidade de pontos de experiência gastos é ainda menor que 50.000 pontos. É muito vantajoso em termos de custo trocar um ponto de experiência tão pequeno por uma entrada de talento de nível super divino. Observe os atributos desta entrada de talento. Ryozuki clicou nessa entrada de talento de nível super divino que acabará de ser sintetizada. Poder divino elevado, nível super divino. Você possui o maior poder divino avançado no nível divino elevado, sendo praticamente invencível entre os do mesmo nível. Poder divino avançado mais 30.000%. Anexo, poder divino avançado. O poder divino avançado. O chakra divino em seu corpo se transformará em um nível de energia superior. Essa entrada de talento parece ser muito semelhante ao corpo divino do nível divino supremo. Ryozuki analisou essa nova entrada de talento de nível super divino. Em seguida, ele o equipou. Quase no mesmo instante em que esse talento foi ativado, o nível superior de poder surgiu do nada no corpo de Ryozuki. Ele já teve esse poder antes. Em seu estado final, o chakra divino em seu corpo se transformaria em um nível de energia superior. Agora, mesmo em condições normais, Ryozuki também possui essa energia chamada poder divino avançado. No mesmo instante, o chakra divino no corpo de Ryozuki também se transformou nessa forma superior de energia. O poder dourado dos deuses supremos continuou a se acumular e, finalmente, formou um planeta em miniatura dentro de Ryozuki, com pontos de luz cintilando ao seu redor. São partículas menores, densamente agrupadas em números superiores a centenas de bilhões de trilhões. Eles circundam o planeta em miniatura formado pelo poder divino avançado condensado no centro, formando um pedaço de matéria semelhante a uma nebulosa, que gira constantemente ao redor do planeta em miniatura. A energia em meu corpo foi completamente transformada para um nível superior. Embora a quantidade tenha diminuído, a qualidade é muito maior do que antes. Ryozuki olhou para dentro do seu corpo e viu o planeta em miniatura. Essa coisinha parece pequena, mas na verdade é porque todo o espaço dentro de Ryozuki foi ampliado consideravelmente. Originalmente, o tamanho de todo o espaço dentro de seu corpo era apenas do tamanho da Terra do mundo ninja. E agora, o tamanho interno de todo o espaço é dezenas de milhares de vezes maior que toda a Terra do mundo ninja. Assim, este planeta minúsculo, aparentemente insignificante, ocupa apenas 1,0000 de todo o espaço. Mas seu tamanho real é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Agora minha força normal deve ter atingido um nível divino invencível, conjecturou Ryozuki. Imediatamente, ele abriu o grupo de bate-papo dos Hokages e clicou no seu cartão. Na coluna de classificação, o nível divino invencível passou a ser invencível de alto nível divino. E por trás do nível divino supremo, há uma observação especial. Nível 5 invencível. Este quinto nível deveria ser equivalente a um nível divino elevado. O nível divino anterior deveria ser o nível 4. Quanto ao motivo de haver tal bilhete, Ryozuki também não entende muito bem. Talvez seja porque sua força ultrapassou o julgamento do grupo de bate-papo dos Hokages. E esse quinto nível deveria ser uma divisão comum a todos os mundos. Afinal, o mesmo nível de força tem nomes completamente diferentes em mundos diferentes. Talvez por aqui seja o que chamamos de nível divino. Mas em outros mundos pode ser chamado de nível de fada, nível de rei ou algo diferente. Resumindo, para unificar esses níveis, eles simplesmente usam diferentes categorias numéricas como divisões, para que todos possam entender à primeira vista. Invencível nível 5, nada mal.
Ryozuki deu um leve sorriso. Imediatamente ele abriu a interface de síntese novamente e continuou a sintetizar aquelas entradas de talento de nível divino. Após mais 833 tentativas de síntese, Ryozuki finalmente sintetizou a quarta entrada de talento de nível super divino. A linhagem de Deus Supremo, nível super divino. Seu poder de linhagem atingiu o nível divino supremo. Talvez você possa tentar formar uma família e gerar mais descendentes. Talvez eles herdem o poder da sua linhagem. Poder da Kekkei Genkai mais 30.000%. Bônus, orientação sobre as linhagens dos deuses supremos. Orientação das linhagens sanguíneas dos deuses supremos. Sob a orientação dessa habilidade, suas linhagens sanguíneas continuarão a evoluir em direção à Kekkei Genkai dos deuses supremos, eventualmente atingindo seu ápice. No futuro, contanto que seus descendentes herdem sua linhagem, tornar-se um nível divino será apenas uma questão de pensamento. A linhagem de um nível divino supremo? O primeiro pensamento de Ryozuki foi seu Rinnegan divino e seu Tenseigan divino. Esses dois pares de olhos completaram sua evolução durante esse período. Mas agora a força de Ryozuki foi ainda mais aprimorada, passando de um nível divino invencível para um nível divino superior. Uma mera linhagem de sangue de nível divino lhe serve de pouca ajuda. E desta vez surgiu este talento promissor. Isso significa que vários poderes de Kekkei Genkai irão evoluir gradualmente, atingindo finalmente o ápice da Kekkei Genkai de um nível divino supremo? E isso não é tudo. Essa entrada de talento também aumenta o poder da Kekkei Genkai em 300 vezes. Quando todas as linhagens sanguíneas de Ryozuki atingirem o ápice da linhagem de um nível divino supremo, além deste bônus de 300 vezes, não seria muito superior a outras linhagens sanguíneas do mesmo nível? Invencível nível divina supremo? Não, talvez muito mais do que isso. Isso mesmo. Agora minha energia, meu corpo e até mesmo meu poder sanguíneo atingiram ou estão prestes a atingir o nível divino supremo. Com base nesse cálculo, parece que não me falta nada? Ryozuki fez alguns cálculos e descobriu que, com apenas 4 talentos de nível super divino, ele não tinha nenhuma deficiência no nível divino superior. O corpo indestrutível lhe conferia uma defesa poderosa. O poder divino supremo concedeu a ele uma energia invencível de nível divino superior. E agora até mesmo o poder de sua Kekkei Genkai está prestes a atingir o nível divino superior. É apenas uma questão de tempo até que alcance o ápice. Então, o que mais lhe falta? Equipamento? Mas isso é externo. A entrada de talento não concede nada diretamente a Ryozuki. Capítulo 372. Talvez uma entrada de talento como a Espadachim das Sombras de antes possa ser útil. Além disso, existem algumas habilidades para doar sangue, o que também pode enriquecer meus recursos. Mas parece não ter muito impacto na minha força máxima. Ryozuki refletiu sobre isso e após algum tempo, decidiu sintetizar primeiro. Mesmo que haja participações repetidas de talentos de nível super divino, tudo bem. Não haverá entradas de talento de nível superior que poderão ser sintetizadas posteriormente? Mas quão baixa será a taxa de sucesso de combinar duas entradas com talentos de nível super divino? Ryozuki continuou o trabalho de síntese inacabado. Após mais 812 tentativas de síntese, nasceu a quinta entrada de talento de nível super divino. Mas desta vez, a entrada do talento sintetizado de nível super divino foi repetida. Ou seja, surgiu a primeira entrada repetida de um talento de nível super divino. Está começando a se repetir. Ryozuki suspirou interiormente. Ele continuou a sintetizar. Posteriormente, sexto, sétimo, as duas entradas de talento de nível super divino eram ambas repetidas. O aparecimento de 3 talentos de nível super divino repetidos lançou uma sombra sobre o coração de Ryozuki. Após algum tempo, a oitava entrada de talento de nível super divino foi sintetizada com sucesso. Ryozuki verificou as informações sobre esse talento inscrito com certa preocupação. Ao ver o conteúdo desconhecido, ele imediatamente soltou um suspiro de alívio. Felizmente não se repetiu, pensou ele. É corpo divino invencível, nível super divino e sua força é incomparável e você é o melhor do mundo no mesmo nível. Condicionamento físico mais 30.000%. Bônus, corpo divino berserker. E corpo divino berserker. Este corpo divino atingiu o ápice dos deuses supremos em todos os aspectos. Ryozuki olhou com satisfação para aquele novo talento super divino. Corpo divino berserker. Outro corpo divino especial. E desta vez, não apenas aumenta sua capacidade de salvar vidas, mas também melhora seu verdadeiro poder de luta. O corpo divino berserker faz com que o físico de Ryozuki atinja o ápice do nível divino superior em um único passo. Ou seja, mesmo que ele não saiba mais nada, confiando apenas no corpo divino berserker, ele é capaz de lutar contra outros seres extremamente poderosos de nível divino. Sem mencionar que esse corpo divino se baseia no atributo da aptidão física. O bônus de 30.000% de aptidão física concedido pela entrada de talento já aumentou a aptidão física em 300 vezes. Sem mencionar os atributos de bônus de aptidão física de Ryozuki, que foram anexados a outras entradas de talento anteriores a esta. Somando tudo isso, o físico de Ryozuki agora é invencível entre os deuses supremos. Como esperado de um talento de nível super divino. Apenas um pode me trazer uma zona de poder invencível entre os deuses de alto nível. Agora já existem 5 itens de nível super divino que podem ser equipados. Quantas entradas de nível super divino não repetidas ainda restam? Devido às 3 entradas repetidas de talentos de nível super divino anteriores, Ryozuki percebeu que as entradas sintetizadas de nível super divino pareciam ser superficiais e propensas à repetição. Se for atualizado, essa situação não ocorrerá. Por quê?
Porque as entradas de talento de nível super divino que foram aprimoradas eram diferentes das outras entradas desde o início. E as entradas sintetizadas de nível super divino parecem ter uma biblioteca de entradas. Então, algumas entradas nessa biblioteca têm uma alta probabilidade de aparecer, enquanto a probabilidade de outras entradas aparecerem é muito baixa. O resultado disso é que haverá repetidas entradas de nível super divino. Mas não tem problema. De qualquer forma, consigo sintetizar entradas de nível divino suficientes, disse Ryozuki com um sorriso. Imediatamente ele começou a sintetizar. 9º, 10º, 11º. 3 entradas de talento foram repetidas. Além disso, a entrada de talento, Poder Supremo de Deus, apareceu 2 vezes. Ryozuki descobriu que a entrada de talento com maior frequência era esta. Que achado! A energia é infinita, nível super divino e sua energia está além da sua imaginação. Velocidade de recuperação do poder divino avançado mais 60.000%. Demonização, nível super divino. Você tem a habilidade de demonizar os outros. Meu Deus! Você não quer construir um exército demonizado, quer? Tempo de recuperação da demonização menos 90%. Bônus, demonização. Demonização. Você pode demonizar outros e o alvo demonizado será sempre leal a você, ganhando o poder do seu nível atual. Nota, eles não podem obter corpo divino, bônus de entrada de talento, etc. Deus do tempo, nível super divino, você é o Deus que controla o poder do tempo. O tempo não tem segredos para você. Poder divino avançado mais 30.000%. Bônus, poder divino do tempo. Poder divino do tempo, concede a você o poder de controlar parte do poder do tempo. Com ele você se torna o Deus do tempo. Deus do espaço, nível super divino, você é o Deus que controla o poder do espaço. O espaço não tem segredos para você. Poder divino avançado mais 30.000%. Inclui, poder divino do espaço. Poder divino do espaço, concede a você o poder de controlar parcialmente o poder do espaço. Com ele, você se torna o Deus do espaço. Ryozuki recebeu várias entradas de talento duplicadas de nível super divino. Ao mesmo tempo, ele também apresentou 4 talentos de nível super divino inéditos. Essas 4 entradas de talento foram realmente especiais. São diferentes daqueles tipos repetidos de entradas de talento que apareceram antes. Devem ser entradas de talento com baixa probabilidade de ocorrência no banco de dados de entradas de talento. Após equipar essas entradas de talento, a força de Ryozuki aumentou consideravelmente mais uma vez. Mas, neste momento, ele só possui 9 entradas de talento de nível super divino. A atualização do sistema que ele tanto aguardava não apareceu. Isso significa que desta vez a atualização do sistema provavelmente exigirá 10 entradas de talento de nível super divino equipadas. Nesse caso, neste momento, Ryozuki está a apenas uma entrada de talento de nível super divino de distância. Os pontos de experiência restantes são suficientes apenas para sintetizar cerca de 2.800 itens. Será que é possível sintetizar um talento de nível super divino que não se repita? Ryozuki deu uma olhada nos pontos de experiência restantes. Imediatamente, ele clicou no botão de síntese mentalmente. Com um lampejo de luz dourada, um talento de nível divino foi sintetizado. Ele continuava clicando. Após 877 tentativas, uma entrada de talento de nível super divino foi finalmente sintetizada. Mas essa entrada de talento era repetida. Continuar. Ryozuki clicou no botão de síntese repetidas vezes. Após 799 tentativas, uma entrada de talento de nível super divino foi finalmente sintetizada. Os olhos de Ryozuki brilharam. O talento de nível super divino sintetizado desta vez não foi repetido. Deus da transcendência nível super divino, você pode superar tudo. O chamado limite superior, esse não é o seu limite superior. O poder divino avançado mais 10.000%. Poder da linhagem mais 10.000%. Condicionamento físico mais 10.000%. Poder do corpo divino mais 10.000%. A primeira entrada de um talento de nível super divino com tantos atributos. Ryozuki analisou os atributos desse novo talento de nível super divino e não pôde deixar de sorrir com um ar de cumplicidade. Parecia que as entradas de talento anteriores de nível super divino haviam chegado a um acordo. Elas possuíam apenas um atributo numérico. Ryozuki havia presumido que todas as entradas de talento de nível super divino seriam assim. Agora parece que ele estava errado. Entre as entradas de talento de nível super divino, existem muitas categorias de atributos. Por exemplo, a entrada atual do talento, Deus da Transcendência, 4 atributos, cada um com um bônus de 100 vezes. E todos os atributos são atributos úteis no nível divino elevado. Poderia ser considerado uma evolução em relação às versões anteriores com talento de nível super divino. Ryozuki aceitou alegremente essa entrada de talento e então a equipou. Assim, ele agora possui 10 entradas de talento de nível super divino que podem ser equipadas. O restante que não pode ser equipado? São 50 no total. Um total de 60 talentos de nível super divino. O talento Estrela da Sorte é realmente muito poderoso. Ryozuki lamentou mais uma vez o poder da entrada de talento Estrela da Sorte. Uma entrada de talento de nível divino permitiu que ele obtivesse 60 entradas de talento de nível super divino em um único dia. Mas isso também era inseparável do acúmulo anterior de Ryozuki. Se ele não tivesse acumulado tantas entradas de talento de nível divino, não haveria como sintetizar tantas entradas de talento de nível super divino hoje em dia. Justo quando Ryozuki se alegrava em seu coração, pensando em como a entrada de talento, Estrela da Sorte, havia melhorado sua sorte, uma lembrança familiar soou repentinamente em sua mente. Ao ouvir aquele som, os olhos de Ryozuki não puderam deixar de brilhar. Está chegando.
Parabéns ao anfitrião por acumular 10 entradas de talento de nível super divino, acionando a condição de atualização do sistema. O sistema começará a atualizar. A versão do sistema está sendo atualizada. Uma barra de progresso familiar surgiu na mente de Ryosuke. 1%, 2%, 3%. O progresso aumentou em cerca de 1% por segundo. Após cerca de 1 minuto. Jin, a atualização do sistema foi concluída e uma nova função foi adicionada. Conversão de entrada de talentos. Foi adicionado um novo nível de entrada para talentos, nível supremo. Capítulo 373. A função original foi aprimorada. Por favor, verifique o conteúdo específico. Quando o som de lembrete em sua mente desapareceu, Ryosuke mal podia esperar para abrir o painel de personagens e olhar os poucos espaços ociosos na parte inferior. Antes da atualização, o número de slots ociosos era 7. De acordo com instâncias anteriores, após esta atualização, o número de slots ociosos deveria ter aumentado para 9. Mas a realidade era diferente. Ryosuke descobriu que o número de ociosos não aumentou para 9, mas sim para 10. Perfeito? A palavra lhe veio à mente inconscientemente. Então ele aceitou a mudança com alegria. Afinal, ele estava ganhando um a mais em vez de perder um, do que havia para reclamar? Além da alteração no número de slots ociosos, a eficiência do processo de ociosidade também melhorou significativamente. Ryosuke verificou e constatou que o ganho diário de experiência para uma entrada de talento de nível ouro havia aumentado de 2.400 pontos de experiência para 24.000 pontos de experiência. Um aumento de 10 vezes. Ele tentou inserir um talento de nível divino em um espaço ocioso vazio. O ganho diário de experiência ociosa subiu para 50.000 pontos de experiência. Muito bom. Também 10 vezes nem mais nem menos. Nesse caso, um talento de nível divino que antes exigia 2.000 dias para ser aprimorado para o nível super divino agora precisa de apenas 200 dias para ser aprimorado. Quanto tempo são 200 dias? Não demora nada. Menos de um ano, pouco mais da metade. Em seguida, Ryosuke tentou colocar um talento de nível super divino em um espaço ocioso para ver quanto tempo levaria para ser aprimorado. Ele descobriu que uma entrada de talento de nível super divino, que exigia 10 bilhões de pontos de experiência para ser aprimorada, agora renderia 100.000 pontos de experiência por dia quando colocada no espaço ocioso. 10 bilhões de pontos de experiência? Isso levaria 100.000 dias. Isso equivale a mais de 273 anos. Ryosuke removeu silenciosamente a entrada de talento de nível super divino e, em vez disso, colocou 2 entradas de talento de nível divina com bons atributos. Agora, entre seus 10 espaços ociosos, 7 estavam ocupados por talentos de ouro e 3 por talentos de nível divino recém-adicionados. Bem, embora as entradas de talentos de nível divino sejam atualizadas um pouco mais lentamente, são apenas 6 meses. Nada mal. A atualização aumentou a eficiência do tempo ocioso em 10 vezes, e agora as entradas de talento de nível divino levam pouco mais de meio ano para serem aprimoradas. Ryosuke ficou muito satisfeito com a melhoria na função de modo ocioso. Para colocar as coisas em perspectiva, agora, um talento de nível ouro pode ser aprimorado para o nível divino em apenas 4 dias. Isso foi incrivelmente rápido. Em pouco tempo, Ryosuke teria todas as suas entradas de talento de nível ouro atualizadas para o nível divino. Então, todos os 10 espaços ociosos poderiam conter apenas talentos de nível divino. E quanto às entradas de talento superdeuses? Hehe. Ryosuke não queria esperar mais de 200 anos para que um talento pudesse ser promovido. Após verificar as melhorias na função ociosa, Ryosuke voltou sua atenção para a função de síntese. Afinal, essa era uma das funcionalidades mais valiosas. Isso acabará de lhe conceder 60 entradas de talento de nível super divino. Sem isso, ele não teria conseguido chegar à versão 4.0 do sistema tão rapidamente. Então, como a função de síntese havia melhorado? Isso era crucial para Ryosuke. Em primeiro lugar, o custo. Antes da atualização, cada síntese custava 50 pontos de experiência. Agora, o custo foi reduzido para 25 pontos de experiência por síntese, um desconto de 50%. Muito legal. Antes, 10.000 pontos de experiência permitiam apenas 200 tentativas de síntese. Agora, isso permitiu 400 tentativas de síntese. Isso representou uma enorme vantagem em termos de redução de custos para Ryosuke. Em segundo lugar, a taxa de sucesso. Para entradas de talento abaixo do nível ouro, a taxa de sucesso aumentou para mais de 80%. Isso significava que as falhas agora eram muito raras. A taxa de sucesso para entradas de talento de nível ouro também aumentou em 3%. O mesmo se aplicava às entradas de talento de nível divino. Até mesmo os talentos de nível super divino agora tinham uma taxa de sucesso 5 vezes maior do que antes. Antes, sintetizar uma entrada de talento de nível super divino exigia mais de 800 tentativas. Agora, pouco mais de 100 tentativas. Isso representou uma melhoria significativa. Mas e quanto às entradas de talento supremos? A taxa de sucesso foi surpreendentemente baixa. Ryosuke olhou para a sequência de zeros após a vírgula, e viu um mísero 0,00003%. Bem, as entradas de talento supremo devem ser incrivelmente poderosas se a taxa de sucesso é tão baixa. Ele se consolou. A taxa de sucesso para entradas de talento supremos foi 10.000 vezes menor do que para entradas de talento de nível super divino. Isso significa que, com o valor de sorte atual de Ryosuke, ele precisaria tentar a síntese cerca de 8 milhões de vezes para criar uma entrada de talento supremo. Cada síntese custou 25 pontos de experiência. Assim, supondo que ele precisasse de 8,5 milhões de tentativas, ele teria que gastar 212,5 milhões de pontos de experiência para sintetizar com sucesso uma entrada de talento supremo. Caro? Na verdade,
porque a melhoria para uma entrada de talento supremo custava 10 bilhões de pontos de experiência. 212,5 milhões de pontos de experiência não eram nada em comparação. Além do mais, mesmo que ele sintetizasse uma entrada ruim de talento supremo, Ryozuki poderia decompô-la e obter instantaneamente muitos pontos de experiência. Independentemente de tudo, foi um lucro enorme. Mas o problema era, Ryozuki ainda não tinha mais de 200 milhões de pontos de experiência. Esquece. Vou levar o meu tempo. Haverá entradas de talentos supremos no futuro. E também haverá uma atualização para a versão 5.0. Acabei de atualizar para a versão 4.0 hoje, não há pressa, pensou Ryozuki. Em seguida, ele verificou a função de decomposição. Antes da atualização do sistema, a função de decomposição conseguia decompor 100 feromônios biológicos por dia, com uma perda de 10% dos pontos de experiência. Isso proporcionou a Ryozuki muitos pontos de experiência. Foi uma importante fonte de sua renda de pontos de experiência. Agora, após a atualização, a quantidade de feromônios biológicos que podem ser decompostos aumentou de 100 para 1000 por dia. E a perda de pontos de experiência também foi reduzida para 5%. Assim, se Ryozuki pudesse decompor 1000 feromônios biológicos roxos por dia, e cada feromônio roxo fornecesse 1000 pontos de experiência, com uma perda de 5%, ele poderia obter 950 pontos de experiência por feromônio biológico. Dessa forma, 1000 cópias equivaleriam a 950 mil pontos de experiência, quase 1 milhão por dia. Nesse caso, não seria possível acumular quase 30 milhões de pontos de experiência em um mês? Em pouco mais de meio ano, ele conseguiria acumular mais de 200 milhões de pontos de experiência? Meio ano. Parece que passou muito rápido, murmurou Ryozuki. Ele se lembrou de que Orochimaru havia mencionado algo para ele da última vez. Orochimaru usou a função de aprimoramento do grupo de bate-papo para melhorar todas as suas máquinas para mais 10. Portanto, a eficiência da clonagem melhorou bastante e o consumo de material foi significativamente reduzido. O consumo de energia necessário para clonar um clone poderia até ser compensado pela reciclagem de um clone. Como se chama? Isso se chama eliminar o intermediário. Uma máquina de movimento perpétuo. 1000 cópias de um mesmo material podem ser reutilizadas repetidamente sem a necessidade de materiais adicionais, e seu uso pode durar praticamente para sempre. Mas com a eficiência atual de Orochimaru, ele não consegue produzir 1000 clones com força de nível Kage em um dia. Ele só consegue fazer até 300 no máximo. Mas tudo bem. Isso ocorre apenas porque o nível de aprimoramento da máquina não é alto o suficiente. Após algum tempo, Ryozuki ia pessoalmente aprimorar todas as máquinas para um nível de mais 20. Naquela época, sem falar em 1000 clones de nível Kage por dia, mesmo 2000 não seriam um problema, certo? Certo, falarei com Orochimaru mais tarde e darei uma força para ele por minha conta. Ryozuki estava muito confiante sobre sua sorte atual. Não seria apenas um aprimoramento para mais 20? Isso é muito fácil. Após constatar a melhoria na função de decomposição, Ryozuki finalmente testou a nova função adicionada após a atualização, a conversão de entradas de talento. Como o nome sugere, esta função está relacionada à entrada de talentos. Além disso, não converte a entrada de talento em si, mas sim o atributo da entrada de talento. Ryozuki havia adivinhado isso e no fim das contas, ele estava certo. A função dessa transformação no processo de entrada de talentos é transformar o próprio processo de entrada de talentos. Por exemplo, se ele sintetizar uma entrada de talento que não deseja, poderá colocá-la no conversor de talentos e consumir uma certa quantidade de pontos de experiência para transformá-la. Os pontos de experiência consumidos pelo conversor de entrada de talentos são determinados pelo nível da própria entrada de talento. Ryozuki não ficou totalmente satisfeito com isso, porque neste caso, quanto maior o nível de entrada do talento, mais pontos de experiência seriam consumidos. Isso é diferente da função de síntese, onde tudo é tratado da mesma forma, e os pontos de experiência consumidos a cada vez começam a partir da entrada de nível ouro. E quanto aos que estão abaixo do nível ouro? Desculpe, essa nova função não serve para esses cadastros de talentos de nível básico. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!